Moçambique está a viver um dos momentos mais graves desde a independência. A atividade dos grupos terroristas islamitas no norte do país aumentou e atingiu novos recordes nos últimos tempos. Particularmente atingida é a província de Cabo Delgado. Os atentados começaram em 2017 na cidade de Mocímboa da Praia e alargaram-se a várias localidades desta região. Nas últimas semanas a situação tornou-se alarmante. A vila de Macomia, a 200 quilómetros da capital da província, Pemba, foi ocupada durante 3 dias por grupos armados. Os ataques são agora cerca de 20 por mês. A violência fez já mais de 600 mortos. Por trás destes últimos ataques está um grupo até há pouco desconhecido, o Ansar al-Sunna, com ligações ao Daesh. A solução para este escalar do terrorismo pode ter de passar por uma intervenção militar regional. Isso mesmo conclui um estudo realizado pelo Instituto, fundado pelo antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Vamos falar com um dos autores do estudo e um dos maiores especialistas mundiais dos grupos armados islamitas em África, Boulama Bukarti. Mas para já vamos ver uma reportagem preparada pela correspondente da Euronews em África, Neuza Silva. O mais violento dos ataques terroristas desde 2017 aconteceu no dia 29 de junho último, no município de Mocímboa da Praia, e arrastou-se até sexta-feira, dia 3 de julho, altura em que fechamos esta reportagem. Os jihadistas deixam uma mensagem muito clara sobre as suas intenções. Aqui na província de Cabo Delgado, para avisar todo moçambicano, para ficar a saber que o Alabilahi, nossa ideia é de atacar a província de Nampula. Queremos levar todo o armamento que tem na academia militar. O resultado foram localidades completamente destruídas e baixas significativas, tanto das forças de defesa e segurança de Moçambique como do grupo terrorista. De acordo com o embaixador da União Europeia em Moçambique, nesta altura somam-se mais de 1.100 mortes, 200 mil deslocados e 700 mil pessoas encontram-se em situação de emergência humanitária. É muito grave, os números que está a indicar, a partilhar, portanto, indicam que a situação está longe de estar sob controle e que o número de pessoas em situação de emergência está a aumentar, que os grupos terroristas estão a atacar cada vez mais até cidades, capitais distritais. A ativista responsável pela campanha de apoio às vítimas de Cabo Delgado considera que há uma certa fragilidade por parte das forças de defesa e segurança de Moçambique para, pelo menos, abrandarem os ataques dos terroristas na região. Notamos que existe uma certa fragilidade, sim, tanto mais que foram contratados mercenários russos numa fase, e penso que agora são simplesmente mercenários sul-africanos também a auxiliarem. Em entrevista exclusiva à Euronews, 2 dos vários jornalistas denunciam o que consideram ser uma proibição de reportar sobre qualquer assunto ligado ao terrorismo em Cabo Delgado. É difícil fazer o seu trabalho porque não é praticamente indiretamente proibido quase fazer trabalhos em Cabo Delgado. Entretanto, fomos agredidos, torturados psicologicamente, torturados fisicamente. Entretanto, esta situação não surge por acaso. Esta é uma situação que muitos de nós jornalistas que principalmente trabalhamos na matéria Cabo Delgado. O embaixador da União Europeia em Moçambique manifestou igualmente a sua preocupação com os jornalistas, em particular com o desaparecimento há vários meses do jornalista Ibrahimo Mubaraco. Eu queria aproveitar esta oportunidade, como temos feito em outras ocasiões, para manifestar a nossa preocupação pelo desaparecimento do jornalista de Maruco, membro de uma rádio comunitária de Palma, já há vários meses que desapareceu e ainda não temos notícias sobre a situação dele. Portanto, uma situação grave de instabilidade que perdura no tempo, esperamos que não, pode ter um impacto direto sobre essas possibilidade de crescimento a longo prazo de Moçambique, mas também para o conjunto da estabilidade
física e econômica e comercial dos países da região da África Austral. O município de Macimboa da Praia, na zona norte de Moçambique, tem sido a zona mais atacada pelos jihadistas e foi também onde aconteceu o primeiro ataque em outubro de 2017. Está localizado a sensivelmente 1 hora do maior investimento de exploração de gás natural liderado pela petrolífera francesa Total. É nesta zona onde se pretendem construir os maiores investimentos para a exploração da maior reserva de gás natural de todo o continente africano. Neuzi Silva, para a Euronews. Para o Instituto Tony Blair não restam dúvidas. Só com uma intervenção militar a situação se pode resolver. Bulama Bukarti estuda os jihadistas africanos há 11 anos e prepara uma tese de doutoramento sobre este tema. É um dos autores do estudo. Mr. Bukarti, welcome and thank you very much for being with us today. Em primeiro lugar, por que razão pensa que é necessária uma operação militar? We are worried that unless a decisive action is taken, tememos que aumente a escalada de violência e de sofisticação deste grupo ao longo dos próximos 18 meses, se não for tomada uma ação decisiva. Este grupo está a usar armas sofisticadas para atacar civis e formações militares. Quando um grupo consegue, desta forma, matar os civis que quiser, como está a fazer o Ansar al-Sunna, não há outra opção a não ser a militar. Só assim podemos parar a matança de civis e os deslocados, e só então se pode passar às fases seguintes do processo. A ação militar é uma prioridade absoluta para conter a violência deste grupo e impedir a morte de mais civis. O que é que sabemos até agora sobre o Ansar al-Sunna e os possíveis laços ou semelhanças com outros grupos jihadistas em África, como o Boko Haram ou o Al-Shabaab? No que toca às semelhanças, há muitas entre a ideologia do Ansar al-Sunna e dos outros grupos que referiu, Boko Haram e Al-Shabaab. Tal como esses grupos, também o Ansar al-Sunna está a explorar o Islão e a Sharia. Usa o desemprego e outros problemas sociais no norte de Moçambique para recrutar jovens. Tenta convencer os jovens de que luta contra um governo de infiéis que os quer expulsar para formar um governo islâmico, um califado. Uma coisa que é importante sabermos é que o Ansar al-Sunna está a desenvolver-se mais depressa que outros grupos em África. Por exemplo, o Boko Haram demorou 6 anos, de 2013 a 2009, desde a formação até se tornar num grupo violento. O Ansar al-Sunna demorou menos de 2 anos. Foi formado em 2015 e começou a matar pessoas em 2017. No que toca aos ataques, sabemos que o Ansar al-Sunna está no mesmo ponto em que o Boko Haram estava há 6 ou 7 anos, que é o estádio em que mantém uma presença semi-territorial em certas zonas de Moçambique, que usam como reduto para lançar ataques contra militares e civis. In some part of Mozambique and use that as a safe haven to attack civilians and security forces in the country. No vosso relatório dizem que a situação pode sofrer uma escalada grave nos próximos 18 meses se nada for feito. Estamos a falar de que nível de gravidade? From our experience elsewhere across Africa, da nossa experiência noutras partes de África, as coisas podem ficar muito piores se não for tomada uma ação decisiva. Quando falamos de escalada em Moçambique, falamos de os ataques poderem alastrar a outras zonas do país, outras zonas de Cabo Delgado, mas também outras províncias de Moçambique. Podemos também ver os ataques espalharem-se aos países vizinhos, em especial à Tanzânia, que faz fronteira com Moçambique a norte, que é a zona onde o Ansar al-Sunna correntemente opera. Mr. Bulama Bukarti from the Tony Blair Institute, thank you very, very much for this precious explanation you gave us.
ficou aqui, thank you very much, Mr. Bucarty. Ficou aqui o ponto da situação sobre a situação que se vive atualmente em Moçambique, o país que há muito poucos dias festejou 45 anos de independência. É tudo neste especial. Muito obrigado por ter estado connosco.